Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 31 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o seu apontador. Muito importante para que você faça as anotações necessárias deste assunto de hoje. E o assunto da nossa aula será a ambiguidade e a polissemia. Vamos conhecer então o que é isso. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer o fenômeno linguístico chamado de polissemia e contextualizar palavras polissêmicas para evitar a ambiguidade. Muito bem. Então, para começar, a professora trouxe aqui uma tirinha para ilustrar o nosso assunto de hoje. E essa tirinha diz o seguinte, ó: só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca? Aí lá foi o filho, né? Vamos, Rosinha, é só por um instante? Muito bem, o que o filho foi buscar? Foi buscar a porca, a porquinha, porque houve ali uma confusão na informação. Então, quando o pai pede para o filho ir buscar a porca, ele queria, a porca para encaixar no parafuso e não a porquinha, o bichinho. E aí o filho vai lá e chama a Rosinha, Então, o que acontece aqui nessa tirinha? Acontece que nós temos uma palavra, uma palavra ambígua que pode apresentar mais de um sentido, causando então essa confusão aí na comunicação entre o pai e o filho. Muito bem, pessoal, então vamos lá, ó. Polissemia é um fenômeno linguístico que é caracterizado pela existência de um termo que apresenta mais de um significado. Como, por exemplo, nós temos a palavra língua. Língua pode ser um órgão, uma parte do nosso corpo que está dentro da nossa boca, ou ainda língua pode se referir a um idioma, uma língua falada. Então, de acordo com o contexto em que essa palavra for empregada, ela vai adquirir um significado ou outro, Se eu digo, queimei a língua com o café quente, eu estou falando da língua que está dentro da minha boca. Mas se eu digo, falo a língua espanhola, quer dizer que eu estou me referindo a um idioma. Então, essas palavras, que apresentam essa duplicidade de sentido, elas precisam estar bem contextualizadas para que a gente evite dessa forma a ambiguidade, que seria esse duplo sentido na construção do significado das palavras, Muito bem. No próximo slide, a gente vai ver mais um exemplo de palavra polissêmica que acabou gerando essa ambiguidade. Então, olha lá, ó. Vendo o pôr do sol. Quanto você quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também, Então, o que acontece aqui com a palavra vendo? Pode apresentar também esse duplo significado. Vendo, do verbo vender, ou vendo, do verbo ver. Nesse caso, é do verbo ver. Ele não está vendendo nada. Ele está apenas apreciando
observando, né? Então, vendo no sentido de enxergar. Então, essa palavra, ela também vai apresentar essa duplicidade de sentido. E se não estiver bem contextualizada, acaba gerando essa confusão na interpretação. Vamos lá a alguns exemplos de polissemia. Tem um gato de estimação chamado Astrogildo. Gato, nesta frase, dentro deste contexto, significa um animal, né? Um bichinho de estimação. A segunda frase, acho o Cauã Raymond um gato, mas há quem discorde de mim. E aí eu coloquei, né, como sentido para esta palavra, homem atraente. Então, quando eu chamo um homem de gato, é porque eu estou achando esse homem bonito, atraente, charmoso, um gato. Então, a palavra gato, ela é polissêmica, ela pode apresentar esses dois significados. Vamos ao outro exemplo. Estava com tanta fome que queimei a língua com a sopa quente. Língua, órgão, né? Parte da nossa boca. A língua é viva e está em constante transformação. Nesse caso, língua como idioma, né? A professora já havia lá no início da aula exemplificado com a palavra língua, mas aqui veio então mais um exemplo para reforçar esta ideia. Vamos ao outro exemplo. Precisamos entender qual é o nosso papel em tudo isso. Nesse contexto aqui dessa frase, papel significa função. Então, precisamos entender qual é a nossa função em tudo isso. Depois de ler a carta, colocou o papel sobre a mesa e chorou. Aqui, papel como o lugar onde se escreve, né? O objeto, a folha. Então, também é uma palavra polissêmica, que vai adquirir diferentes significados em diferentes contextos, né? A palavra é a mesma, mas ela adquire estes significados diferentes. Vamos ao outro exemplo. Bruna não sabia a resposta, então chutou. Nesse caso aqui, chutou significa arriscou ou tentou adivinhar a resposta. Olha o outro exemplo. Quando ela chutou, eu soube que o gol era certo. E aqui, chutou com o sentido de dar um chute numa bola. Então, também é uma palavra polissêmica. Diferentes contextos, diferentes significados, né? É muito importante a gente prestar atenção nessas palavras da nossa língua que vão adquirir significados diferentes em diferentes contextos. Eu posso, por exemplo, aqui usar mais uma palavra, que é a palavra verão. Verão, eu posso ter o verão, estação do ano, né, que começa ali em dezembro, né, janeiro, fevereiro, ali é o verão. E verão do verbo ver. Eles verão o quanto isso custa, verão, né, no futuro. Então, é uma palavra polissêmica. É a mesma palavra, mas com significados diferentes. Muito bem, e a ambiguidade, ela gera dúvida, ela gera incompreensão, se ela não for bem esclarecida no contexto, né? Pode acontecer de existir ali uma confusão, por quê? Porque não ficou bem esclarecido, então vai gerar essa incompreensão, vai gerar essa dúvida, né? Essa duplicidade de sentido. Ah, mas isso pode significar isso ou aquilo, né? Então, vamos lá ver o que é essa tal de ambiguidade, né? Então, a ambiguidade, ela é a variedade de interpretação
que um discurso pode conter? Vamos ver esse exemplo que a professora trouxe agora. O quanto esta frase ela é ambígua. Olha lá. Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio. Tão bravo ele era. O que acontece aqui nessa oração, pessoal? Ela pode ser entendida de duas formas e uma delas acaba sendo até uma ofensa ao tio, né? Por quê? Quando eu falo o porco do tio, eu estou me referindo ao porco animal ou eu estou emitindo um xingamento, estou chamando o tio de porco, né? Então, é uma frase que a gente tem que evitar. É uma construção perigosa, é uma construção ambígua que vai gerar essa confusão na hora que eu vou fazer a leitura e até mesmo a interpretação, né? Por quê? Porque me dá essas duas possibilidades e não existe clareza aqui do que eu estou me referindo. Estou me referindo ao animal ou eu estou xingando o tio de porco? Então a gente tem que cuidar muito com esse tipo de construção ambígua, né? Porque ela gera uma confusão de interpretação, certo? E aí tem muitas frases, né? Que a gente acaba aí colocando essas palavras e gerando essa duplicidade de sentidos. Ambíguo é tudo aquilo, então, que pode ter mais de um sentido. Se tem mais de um sentido, é ambíguo. E aí a professora trouxe para vocês esse cartoon para ilustrar, né? Para também a gente descontrair um pouquinho aqui no assunto da ambiguidade. E ele diz assim, ó: desejo ter um corpo que todas as mulheres desejam, né? Então tá lá o homem jogando a moedinha na fonte dos desejos. E aí, no quadrinho seguinte, ele apareceu com o corpo de uma mulher, né? Por quê, gente? Porque ele falou uma frase ambígua. Ele deseja ter o corpo que todas as mulheres desejam. Mas assim, ó, as mulheres desejam esse corpo para elas ou elas desejam um homem com um corpo bonito? Então a frase ela ficou ambígua e aí a fonte dos desejos não conseguiu interpretar corretamente e interpretou como o corpo feminino e deu a ele um corpo feminino, né? O corpo que toda mulher deseja nela mesma e não no homem. Então a fonte dos desejos fez confusão porque a frase era ambígua. Muito bem, só para a gente descontrair, né? A ambiguidade pode ser uma consequência da polissemia, ou seja, né, de uma palavra com sentidos múltiplos. De um modo geral, costuma ser usada de forma acidental por muita gente, gerando o que a professora já falou, a imprecisão de significado e causando um efeito bastante ruim, tanto para quem vai ler ou para quem ouve, né, a frase. Então vamos ver mais um exemplo dessa ambiguidade que soa estranho, que soa muito ruim aos ouvidos. Olha lá. A cachorra da minha vizinha não sabe se comportar. Gente, que horror essa frase, né? Como a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque ao falar a cachorra da minha vizinha, você pode estar se referindo, e certamente está se referindo, ao cachorro, animal, certo? Ao bicho de estimação. Mas falando a cachorra da minha vizinha, parece, né, dá a conotação que você está xingando a vizinha de cachorra. Então, esse tipo de construção frasal deve ser evitado. Por quê? Porque é uma construção ambígua, permite essa duplicidade de sentidos, né?
E por mais que eu esteja querendo me referir ao animal, ao bicho de estimação, a frase ficou muito mal elaborada e permite, né, esse entendimento de que eu estou chamando a vizinha de cachorra. Então, tomar cuidado com construções ambíguas, senão a gente acaba arrumando confusão, né, com as pessoas. Para não transformar a ambiguidade num vício, é preciso a gente ter cuidado com a forma, né, que a gente vai usar as palavras, ou seja, o léxico. Nós poderíamos reescrever aquela frase anterior da seguinte forma e evitar a confusão, ó. Minha vizinha tem uma cachorra que se comporta mal. Aí sim. Aí agora eu não estou permitindo mais a duplicidade de sentidos. Eu estou sendo muito explícita, muito clara e eu estou me referindo ao animal de estimação e não deixei espaço aqui para uma outra interpretação, né? Então, minha vizinha tem uma cachorra que se comporta mal. Ok, desfiz a ambiguidade, melhorei a construção da frase e agora não tem mais aquela conotação do xingamento, né? Muito bem. Vamos observar o outro exemplo, ó. Mal chegou perto do banco, quebrou o braço. E aqui nessa frase, pessoal, o que foi quebrado? O braço do banco ou o braço da pessoa? Porque tem a palavra banco ali no meio, né? Braço pode ser o braço do nosso corpo humano, como pode ser o braço da cadeira, do sofá, do banco, né? Então também é uma palavra polissêmica. E aí ficou ambíguo, né? Eu estou falando do braço do banco ou do braço da pessoa. Então, a própria palavra banco, que está na frase seguinte, na frase anterior, ela pode gerar falta de entendimento, né? A própria palavra banco é o banco de sentar, o banco da praça? Ou é o banco agência bancária? Né? Também é uma palavra polissêmica. Né? Então, vai gerar uma duplicidade ainda mais de sentidos aqui, porque eu vou ter tanto a palavra banco é polissêmica, quanto a palavra braço é polissêmica. E aí não existe clareza, né? A frase está muito simples. Não existe clareza do que eu estou falando ali ou ao que eu estou me referindo, né? Então são construções que a gente precisa evitar para que não fiquem ambíguas. Vamos falar um pouquinho de ambiguidade lexical, né? O que vem a ser essa ambiguidade lexical? Então, quando uma determinada palavra ela pode assumir mais de um significado, assim como acontece com a polissemia. Então, tem mais de um significado a palavra, eu vou chamar de ambiguidade lexical. Lexical é da palavra. Então, é a ambiguidade, é o duplo sentido da palavra. Muito bem. Observe o exemplo que a professora trouxe para vocês. Pedi o prato mais caro. E aí, eu ilustrei ali, né? De um lado, eu coloquei o objeto prato, né? O prato de louça, de cerâmica, de porcelana. Do outro lado, eu coloquei um prato de comida. Então, essa palavra prato, eu estou me referindo ao objeto, à louça, ou eu estou me referindo à comida, né? Ao prato comida. Então, isso é ambiguidade lexical. Essa palavra, ela assume mais de um significado. E dentro de diferentes contextos, ela vai ter, então, a clareza do que significa, né? Se eu falo assim,
Fui na exposição de louças e comprei um prato novo. Eu estou falando da louça, do prato objeto. Agora, fui no restaurante e pedi o prato mais caro. Estou falando da comida, né? Pedi a comida mais cara, o prato mais caro. Então, é disso que vai tratar a ambiguidade chamada de lexical. Não esquece que lexical é da palavra léxico, que significa palavra ou vocabulário. Não podemos esquecer que a ambiguidade lexical, ela também pode ser usada propositalmente, né? Como forma até de chamar a atenção do leitor. Ela pode ser usada em campanhas publicitárias, né? Se eu quero chamar a atenção para um slogan, para alguma frase, que é esse slogan que a professora trouxe ali, ó, energia que dá gosto. Muito bem. Essa frase, ela foi produzida para um comercial, para uma propaganda de um produto, né? Para divulgar, então, a marca desse produto, energia que dá gosto. A palavra gosto, ela pode significar duas coisas aqui, né? Então, ela está ambígua propositalmente, porque eu estou fazendo propaganda de um achocolatado. Então, a palavra gosto pode significar sabor, se é um achocolatado, eu posso fazer referência ao sabor dele, né? Mas também a palavra gosto, ela adquire o significado de prazer, satisfação, algo que faz bem, né? Que te deixa feliz. Então, esse energia que dá gosto, que te dá prazer, que te dá satisfação, que te deixa feliz, além do sabor, né? Então, a palavra, ela é ambígua, né? E temos aí um caso, então, de ambiguidade lexical, aplicada numa peça publicitária com um objetivo, né? O objetivo de destacar esse slogan, destacar essa frase, né? E estar mesmo fazendo referência tanto ao sabor quanto ao prazer, à satisfação, ok? Ambiguidade estrutural. Então, quando a ambiguidade ela é provocada pela posição que as palavras ocupam dentro de uma frase, né, dentro de um enunciado, e dessa forma geram a má compreensão, que já foi ali os exemplos que a professora deu do porco do tio, da cachorra da vizinha, né? Então, essa ambiguidade estrutural é a forma como eu vou colocar as palavras na frase, em que ordem elas aparecem, né? A posição. E, de certa forma, se eu não tomar cuidado, vai gerar a falta de compreensão. Então, eu trouxe mais um exemplo para vocês, ó. Ana ficou chateada com minha irmã por sua casa estar desarrumada. Muito bem. A casa de quem está desarrumada? Eu estou falando da casa da Ana ou eu estou falando da casa da minha irmã? A palavra sua, né, que é o pronome possessivo ali, ele pode se referir tanto à casa da Ana quanto à casa da minha irmã, dessa forma causando a ambiguidade, né? Ambiguidade estrutural. Então eu vou repetir a frase para vocês. Vê se tem clareza de quem é a casa. Ana ficou chateada com minha irmã por sua casa estar desarrumada. Foi a Ana que foi visitar a minha irmã e encontrou a casa da minha irmã desarrumada e isso a chateou? Ou a minha irmã foi visitar a Ana, encontrou a casa da Ana desarrumada e a Ana por essa razão se chateou? Então, não existe a clareza de quem é a casa, certo? Esse sua casa, que refere-se a essa terceira pessoa, pode estar se referindo à minha irmã ou estar se referindo à Ana,
né? Então, vamos cuidar com as construções que geram ambiguidade estrutural. Vejamos mais um exemplo. João viu o incêndio da escola. Nesse caso aqui, é mais um exemplo que nós não temos como saber se o João estava na escola e de lá ele viu alguma construção que pegava fogo, né? Ou se ele estava longe e viu a escola pegando fogo. Então, perceba que a forma como essa frase ela foi estruturada não nos permite saber como que o fato ocorreu exatamente. Novamente, pessoal, pensem bem, ó. João viu o incêndio da escola. É a escola pegando fogo? Ou ele está na escola e viu alguma coisa pegando fogo? Muito bem. Também temos o caso da seguinte frase. A polícia perseguia o ladrão correndo. Quem corria era a polícia? Ou era o ladrão? Ou ambos estavam correndo? Né? Claro, a gente pode levantar hipóteses, mas nós não temos a certeza. Pela construção dessa frase, nós não temos certeza. Então a frase está ambígua. A polícia perseguia o ladrão correndo. A polícia está correndo, o ladrão está correndo, ambos estão correndo? Não existe clareza, né? E às vezes a mudança de posição de uma palavra ou transformando um pouquinho essa construção, você desfaz a ambiguidade, né? Por exemplo, a polícia corria e perseguia o ladrão. Aí eu já sei que é a polícia que está correndo, né? Muito bem. E aí eu trouxe para vocês mais uma tirinha para a gente ilustrar um pouquinho, né, este nosso assunto, né? Só para tornar o assunto um pouquinho mais agradável. Olha lá, dois amigos, né? Um com o copo na mão. E aí o outro diz assim, o que você está tomando? E aí o amiguinho diz, chuta! E aí levou um chute. Por quê? Porque lá no comecinho da aula a professora mostrou um exemplo com a palavra chuta que pode adquirir esses dois significados. Nesse caso aqui, o menininho que está de camisetinha verde, quando ele fala chuta, ele está dizendo adivinha, né? Nesse sentido. E o outro que está de camisetinha azul acabou interpretando que era para ele dar um chute, dar um pontapé. E aí acabou derramando ali o suco do amigo, né? Então, por quê? Porque a palavra chuta, ela é uma palavra polissêmica. Ela adquiriu, né, essa duplicidade de sentido e não ficou muito claro no contexto, né? Gerando aí essa confusão, né? Então, foi só para ilustrar um pouquinho o assunto desta nossa aula. Pessoal, façam as atividades propostas para esta aula de hoje. Vai ter muita frase lá no exercício para você refletir, pensar, desfazer a ambiguidade. Então, é muito importante que você faça a prática dos exercícios. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!